shout the victory when we all get to heaven. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. Hallelujah. Ele foi ao editor do grande jornal em Kansas City e levou alguns dos seus escritos. E o editor disse: o senhor não tem. Não adianta tentar. Não consegue. Mas isso não o satisfez. Ele sabia que tinha. E voltou várias vezes, tentando. Mas ele, o editor, o rejeitava. Por fim, ele foi a outros lugares e o rejeitaram, dizendo: o senhor não tem, não consegue. Mas ainda assim, ele cria que conseguiria. E é assim, ele tem algo na mão. Por fim, ele conseguiu a tarefa de escrever um pequeno roteiro para, creio eu, o editorial ou algo para uma igreja. Algum tipo de historinha em quadrinhos para a igreja. E ele alugou uma pequena garagem infestada de ratos ou camundongos, onde os ratos corriam por todo lado e tudo mais em seus papéis. E ele começou a notar uma peculiaridade de certo ratinho. Foi daí que nasceu a história de Mickey Mouse. Agora é um Walt Disney multimilionário. Porque ele tinha algo na mão e sabia que o segurava. Ele sabia que conseguiria. E é assim que toda grande conquista é feita, quando homens e mulheres têm algo na mão, que sabem que conseguem. Quando a polio se espalhou pela nação, como todos agora, recebemos a ordem de tomar essa vacina para erradicá-la. Quando a polio contagiou, ontem eu estava ouvindo um médico, enquanto dirigia pela estrada, um médico de Louisville. Ele disse: há alguns anos, quando a grande praga contagiou Louisville, disse: se homens tivessem ficado onde eu fiquei e visto 57 respiradores de uma só vez, e homens, mulheres, meninos e meninas paralíticos com uma doença chamada polio, e não havia nada que pudesse ser feito. Disse: nunca mais quero ver algo assim. Mas a ciência pensou: se existe um mal como a polio, certamente há algo para combatê-la. Eles lutaram, ficaram nas ruas com botas, aqueles bombeiros, tiraram chapéus e pediram, suplicaram, fizeram de tudo, tentando encontrar a chave para destrancar a porta da liberdade. E por fim, um cavalheiro cristão chamado Salk descobriu a vacina. Por quê? Havia um mal em jogo, havia um assassino em jogo. Havia uma chave em algum lugar que poderia destrancar a liberdade de novo para o homem. E a vacina Salk foi o grande tratamento. Oh, o que a chave pode fazer? A vacina foi produzida e agora estão erradicando a polio com esta vacina. Pois era questão de nunca se cansar e nunca desistir. Aquela chave estava em algum lugar. Havia algo que imunizaria contra isso. E estavam decididos a encontrá-lo. E se há um mal como pólio, difteria, varíola, febre amarela, tétano, trismo e tal, que a ciência pôde combater esses males dia e noite até que encontraram uma imunização para isso, porque é mau, é assassino.
Quanto mais há uma chave da salvação para um homem que está na prisão do pecado. Há uma chave dessa porta para libertar os homens disso. Uma chave, geralmente, quando vira a fechadura e quando você encontra uma chave, tem de ser para algum tesouro, algo que valha a pena, ou você nem mesmo a trancaria. Se não vale a pena trancar, deixe para lá. Mas quando vale a pena trancar, assim, uma chave geralmente é a indicação de algo ou a forma de entrar em algo que vale a pena. A chave é para isso que ela serve. Agora, ela destrancará algo que vale a pena. Agora, lemos em São João, capítulo 10, que Jesus disse: Eu sou a porta do aprisco. Eu sou a porta. Não uma porta, a porta. A única porta. Eu sou o caminho, o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta do aprisco, e todos os que vêm antes de mim são inimigos, ladrões e salteadores. Ele é a porta do aprisco. Ele é a porta da salvação. Debaixo do céu, nenhum outro nome há dado pelo qual devamos ser salvos, somente pelo nome de Jesus Cristo. Nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhum credo, nenhuma doutrina de nada, somente através do nome de Jesus. Essa é a chave. Não é de se admirar que Pedro pudesse usar uma delas no dia de Pentecostes. Eles queriam saber como entrar por essa porta. Ele usou a chave. E só há uma chave, pois só há uma porta. Eu sou a porta. E Pedro tinha a chave dela. E disse: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. E recebereis os tesouros de Deus. É a chave da porta. E Jesus é a porta. Só há uma porta para a cura. E Jesus é essa porta. Só há uma porta para a paz. Sim, a minha paz vos dou. Ele é a única porta para a paz genuína. Você pode achar que tem paz. Você pode acumular dinheiro suficiente para comprar sua casa. Pode acumular dinheiro suficiente para comprar roupas para seus filhos, ter o que comer. Mas pode ter acumulado popularidade suficiente para ser popular entre as pessoas. Mas quando tira os sapatos à noite e se apronta para deitar, só há uma coisa que pode lhe dar paz. Ou seja, se você soubesse que vai morrer essa noite, só há uma paz. Isto é, Jesus é a paz. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa cura. Eu sou o Senhor teu Deus, que sara todas as tuas enfermidades. Ele é a porta do céu. E não há outra porta ou outro caminho, senão através de Jesus Cristo. Ele é a porta do céu. E agora, Jesus é a porta de todas estas coisas. E a fé é a chave que destranca a porta. Agora, se Jesus é a porta de todas estas promessas de Deus, fé em sua obra consumada destranca todas as portas para todo o tesouro que há dentro do reino de Deus. Entendem? A chave é
fé é a chave que destranca cada promessa que ele faz. A chave da fé faz isso. Fé em sua obra consumada. É sobre estas chaves que estamos falando. Agora, em Hebreus, capítulo 11, tenho uma grande lista deles anotados aqui, desses heróis da fé. Foi a chave da porta que fechou a boca dos leões. Foi a chave, a fé, que destrancou as prisões. Foi a fé, a chave da fé, que apagou a força do fogo, fez escapar do fio da espada, ressuscitou os mortos. Foi a fé, a chave da fé no Deus vivo. Essa mão, esse homem, essa mulher que pode tomar essa chave da fé, que pode destrancar cada promessa que Deus fez. Mas se não tem essa chave, você está apenas supondo. Você nunca a destrancará. Você se chocará contra ela, pois esta chave, qualquer chave feita corretamente, há alavancas no interior da fechadura e requer-se certa forma, certo formato dessas chaves para girar essas alavancas. E apenas uma pequena alavanca deslocada atrapalhará tudo. Portanto, eu creio no Evangelho completo, em toda a palavra de Deus, que libera o poder de Deus, que direciona suas bênçãos ao povo. É a chave da porta que a destranca. Oh, esses grandes heróis, esses profetas e grandes homens da Bíblia que tinham essa chave. Foi por isso que puderam fechar a boca dos leões, apagar a força do fogo, escapar do fio da espada, ressuscitar os mortos e fazer todos os tipos de milagres. Foi porque eles seguravam essa chave e sabiam que funcionava, pois era uma chave nascida da Escritura. Agora, se estou me aventurando com uma chave de credo, não sei o que fará. Se dizem, minha igreja ensina isto, tenho minhas dúvidas quanto a isso. Mas quando a Bíblia ensina isso, e tenho a chave da fé na mão, ou no coração, que diz, essa é a palavra de Deus, isso apagará a força do fogo. Destrancará a cura para os enfermos. Destrancará a salvação para os perdidos. Tenho de ir à porta. Tudo é em seu nome. Tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em seu nome. Sabendo que a chave que você tem é a fé. Pois é uma chave feita pela Escritura. Agora, se é uma chave de credo, chave denominacional, não sei o que fará. Mas se for uma chave da Escritura, ela destrancará, pois Deus disse que sim. Agora, não é de se admirar que puderam deter a força do fogo e tal. Eles tinham a chave. Ao primeiro aceno de cabeça de Deus a um desses profetas, nada podia detê-lo. Ele não tinha de fazer como às vezes faz comigo, insistindo várias vezes, e talvez com vocês, espero que não, mas fica me dizendo, vá fazer isto, e então você vai cambaleando, então vá fazer isto, e volte e faça de novo. Você não fez certo. Só um pequeno aceno de cabeça. Só eles podiam sentir o Espírito lhes dizendo, é o que deve ser feito. E nada ia detê-los. Irmão, eles fecharam a boca dos leões, escaparam do fio da espada, apagaram o fogo, fizeram de tudo. Apenas um pequeno aceno de cabeça de Deus, pois eles tinham a chave na mão, essa grande fé. Eles fizeram coisas para Deus, porque nada os detinha.
quão glorioso! Como o jovem certa vez chegou a um irmão idoso que era um ancião piedoso, um antigo profeta de Deus, e ele ouvia esse homem testificar constantemente falando da bondade de Deus e como Deus era e o que Cristo era, e continuava falando. Por fim, esse jovem ia ser ordenado no ministério. Então ele chegou a este velho sábio, ele disse: Senhor, quero lhe fazer uma pergunta. Ele disse: pergunte, jovem. Ele disse: Cristo significa literalmente tanto para o Senhor quanto o Senhor diz que significa? Ele disse: ele significa mais para mim do que eu poderia ter fôlego para falar. Aí está. O que foi isso? Ele tinha encontrado a chave. Esse jovem disse sobre isso: se o Senhor afirma estas coisas e me diz que elas são tão reais quanto o Senhor, então quero conhecer esse mesmo Jesus na mesma realidade. O que foi isso? Ele sabia que o ancião tinha uma chave, que ele podia destrancar e podia trancar. Sabem, uma chave que tranca também destranca, entendem? Pode se desligar ou ligar. Isso mesmo, a mesma chave que tranca, destranca. A chave que destranca pode trancar. E é mesmo, vejam, pois funciona nos dois sentidos. Quão lamentável é que a igreja tenha perdido sua visão disso. Que triste foi quando a igreja se vendeu aos credos, como fizemos hoje, e agora chama para se unirem. Vimos que a grande hierarquia romana e as demais vão se unir agora, vão mudar alguns programas. Achei que não mudariam, mas vão mudar mesmo assim. Dar a cada sacerdote o poder de um papa e onde quer que ele esteja e tal. Quão lamentável que a igreja tenha se vendido a dogmas em vez de a palavra, estão vendo? Foi aí que deixaram a chave, bem aí. É por isso que os grandes milagres e sinais não são feitos entre as pessoas hoje, que antes havia. Elas perderam a chave. Sim, elas conhecem a porta. Elas sabem que a porta está ali, mas depois é a chave para abrir a porta. Os tesouros estão atrás da porta. Estão trancados, fora da vista do incrédulo. Mas o crente que tem fé e pode tomar a chave da fé, pode destrancar estas portas. Sim, Senhor. Certa vez aqui, há alguns anos, havia um irmão missionário e ele sentiu que tinha um chamado para a África. Ele era jovem, uma esposa e 2 filhas muito bonitas. As meninas, de uns 7 ou 8 anos cada. E este jovem não conseguia parar de pensar nisso. Ele era um ministro, tinha uma bela igreja na região, mas não conseguia escapar desse chamado. Ele tinha de ir para a África e orou dia e noite. Ele não queria ir, e Deus continuou falando com ele: você tem de ir. E por fim ele chegou à hora de decidir quando ele tinha de ir. Então ele foi à junta missionária da sua igreja e disse: Deus me chamou para os campos missionários lá nas selvas da Rodésia. E essa selva está infestada de malária, com febre e com aquele sol quente, peste e lepra. E todos os tipos de doenças nesta selva. Estar onde ele ia passar o resto da vida. Vendeu sua casa e tudo o que tinha. Assim, a junta missionária queria testá-lo e disseram: tem certeza, então? Ele disse: estou convicto. Disseram-lhe: o Senhor já considerou que tem 2 lindas filhinhas e tem uma jovem e adorável esposa, e se está só, por que não vai lá e vê como é e depois volta? Ele disse: não, o Senhor me disse. Oh, é tão real. Ele disse: o Senhor me chamou. E eu não quero deixar minha casa. Não quero deixar minha igreja e meu povo, mas o Senhor me chamou lá para aquela selva. E ele disse: o Senhor sabia que as suas filhinhas podem pegar febre amarela ou febre da água negra e morrer da noite para o dia?
e se referiu a diversas pessoas que tinham perdido os filhos, os pequeninos, ao levá-los lá, a doenças para as quais não tinham imunização. E disse: pense na lepra, pense em sua bela esposa e em suas 2 filhinhas com lepra, e aquele sol quente, e coisas que terá de aguentar. Disse: não tem medo, e o perigo de levar suas filhas e esposa a um lugar assim? E o missionário ficou lá, o jovem, e as lágrimas começaram a escorrer em seu rosto. Ele se virou e disse: meus irmãos, minha visão do chamado de Deus, ele disse, se Deus me chamou para a África, minhas filhas e família estarão mais seguras na África do que em qualquer lugar do mundo. Amém! O que foi isso? Ele tinha a chave do seu chamado. Tinha fé no que estava falando. Oh, pensei, que comentário corajoso. Quando ouvi isso pela primeira vez, meu coração saltou. Vejam, se Deus me chamou para a África, minhas filhas, na lepra e peste e tudo mais, estarão mais seguras lá do que em qualquer outro lugar da face da terra. Ele tinha a chave. É isso o que se requer. Quando você tem a chave, não há medo, não há dúvida, não há pergunta. Você não tem de perguntar a outra pessoa sobre isso. Você sabe exatamente. Você a tem em mãos. Você sabe o que fazer. Amém! Você sabe qual é o resultado. Sabe que a porta vai destrancar. Você verificou as alavancas e sabe que é estritamente o certo. A porta vai se abrir quando você inserir a chave nela. Oh, se a igreja possuísse as chaves, se a igreja possuísse essa chave da fé, poderíamos destrancar qualquer porta, qualquer doença, qualquer praga, qualquer caso que haja. Ela poderia ser destrancada para nós se pudéssemos possuir essa chave. Este homem tinha a chave do seu chamado. Se me permitem um testemunho pessoal, lembro-me de uns 15, 17 anos atrás, agora, quando o Senhor me disse lá no Rio, quando Ele desceu naquela coluna de fogo, cuja foto vocês veem, e falou comigo e disse: tu levarás esta mensagem ao redor do mundo. E me lembro em Greensmill, quando Ele falou comigo, e fui e disse ao pastor, e ele me disse, Billy, o que você comeu aquela noite? Você teve um pesadelo. Ele disse: volte para o seu trabalho. Você está trabalhando na companhia de serviços públicos. Tem um bom emprego. Volte e cuide das suas coisas, filho. Disse: você teve um pesadelo. Você comeu algo. Isso não me intimidou nem um pouco. Quando comecei com os cultos de cura, muitos de vocês aqui se lembram da minha mensagem naquela manhã, como Davi foi ao encontro de Golias. Foi sobre o que preguei. E me disseram, ele disse, no dia da ciência moderna, quando temos todos os tipos de pesquisa médica, quando temos os melhores médicos, quando a igreja há muito se esqueceu da cura divina e coisas de muitos anos atrás, como vai encarar um grande gigante assim? Como vai sair diante dos metodistas, batistas, presbiterianos e tal, e até os pentecostais, que se esqueceram disso há muito tempo e adotaram seus credos? Como vai encarar, sem denominação ou nada mais, para apoiá-lo? O que vai fazer, Bill? De alguma forma, isso não me intimidou, nem um pouco, pois eu tinha uma chave na mão. Eu disseram, ninguém acreditará em você, você não terá como fazê-lo, ninguém acreditará em você. Eu disse, não me importa, tenho certeza de uma coisa. Deus me chamou e devo ir, porque Deus me chamou. Eu segurei a chave. Ele me chamou, Ele me mostrou, Ele me contou, e vi sua presença quando Ele me comissionou e a chave estava lá. O pastor disse, com uma instrução de 7ª série, e você vai pregar e orar diante de reis e monarcas? Eu disse, isso é segundo a palavra dele.
Ano passado, mais ou menos nesta época, ou 1 ou 2 semanas antes, quando vim à igreja aqui, lhes disse que o Senhor Deus tinha me dado uma visão de fazer uma caçada e um certo animal que eu iria encontrar que teria chifres de 1 metro e 7 centímetros e a caminho de volta, depois de caçar esse animal, onde estaria a posição em que estaria, a caminho de volta, eu ia matar um urso grisalho. E fui a certa região e falei com o homem e ele disse, não conheço animal com essa aparência. E quanto a um urso grisalho, nunca vi um. Eu disse, mas tem de estar aqui em algum lugar. Assim, ele disse, nem vamos entrar em território de ursos. Estamos indo atrás de ovelhas, bem acima de onde a mata acaba. Bem, eu fui com ele. E no segundo dia lá, no exato lugar, bem onde o Senhor disse, lá estava o animal. Assim, quando fui e peguei o animal, e enquanto estávamos tirando a pele e os chifres e tal, ele disse, quero lhe perguntar algo. O irmão me disse 3 dias atrás, quando saímos do acampamento, que depois de ter atirado em certo animal, que no caminho de volta, o irmão mataria um urso grisalho. Eu disse, assim diz o Senhor. Disse, não estou duvidando, ele disse, pois meu irmão era epilético e o irmão nunca o tinha visto na vida quando esteve aqui certa vez. E me disse que aquele rapaz seria curado quando eu fizesse certa coisa, e foi. Ele disse, agora, mas irmão Branham, quero lhe perguntar. Ele disse, posso ver até lá embaixo, onde começa a mata, onde aqueles cavalos estão. E não há nada aí, não há nem um pouquinho de grama, não há uma pedra, não há nada. Musgo de caribu, que tem uns 5 centímetros de altura, acima de onde a mata acaba, por 1,5 quilômetros ou mais acima de onde a mata acaba. Disse, onde estará o urso? Eu disse, Deus é Jeová Jiré. Se ele me disse que haverá um urso lá, haverá um lá. Descendo a montanha, a cada 800 metros, mais ou menos, que nos aproximávamos, ele dizia, irmão Branham, já está na hora desse urso aparecer. Eu dizia, não se preocupe, estará aqui. E quando estávamos quase a uns 500 metros de onde os cavalos estavam, tivemos de descansar de novo, com os chifres pesados e tal nas costas, e ele olhou em volta de novo e vi seu rosto enquanto olhava para mim, como se no fundo do coração estivesse se perguntando. Vejam, ele esperava que estivesse lá, mas não tinha a chave. Mas, de alguma forma, pela graça de Deus, ele nunca falhou comigo. Quando ele me disse que haveria um urso grisalho lá, eu tinha a chave. Não duvidei nem um pouco. Nem um pouco. Virei-me para ele e disse, Bud, estará lá. E assim que me virei, lá estava o urso, de pé, bem acima de nós, a uns 800 metros. Ele colocou os binóculos, disse, Billy, verdade, é um grande urso grisalho. Vejam, a chave, uma visão, a palavra do Senhor. Não há nada que possa mudá-la ou detê-la. Não é de instrução que a igreja precisa esta noite. Não é de denominação que a igreja precisa esta noite. Não é de credo que a igreja precisa esta noite. É da chave das Escrituras que a igreja precisa esta noite. A porta! Pois Cristo é a porta e Ele é a palavra. A fé na palavra do Deus vivo destranca todas as portas. Deus, dá-nos a chave. Dá-nos a chave. Hebreus capítulo 12 diz, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e a incredulidade que tão de perto nos rodeia.
Diz pecado, sendo que pecado é incredulidade. Estão vendo? Há somente um pecado, que é a incredulidade. E pecado significa errar o alvo. Como quando ao atirar você erra o alvo, é melhor ajustar sua arma. Veja, pois há algo errado. Você errou o alvo. Veja, volte e tente de novo. Entende? Significa dar meia volta. Você errou o alvo. Quando você quer ser cristão e vai e se une à igreja, você errou o alvo. Quando você quer ser cristão e foi aspergido em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, você errou o alvo. Melhor voltar. Você não acertará o alvo. Vai abrir demais, com toda a certeza. Só há uma coisa que pode mantê-lo na linha perfeita, que é a Escritura, a Bíblia, a Palavra. Pois tanto os céus quanto a terra passarão, mas a Palavra de Deus nunca passará. Então, segure a chave, fé na Palavra, e com cada bocadinho de fé que você crê e não duvida de nada, você pode destrancar todas as portas que estão entre você e a bênção que Deus tem para você. Que Deus nos ajude a ter as chaves, é a minha oração. Inclinemos a cabeça agora para uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos esta noite porque Tu nos deste uma chave para destrancar a salvação para nós. Eu te agradeço por isso, Senhor, por estarmos salvos e pela chave que pudemos usar até agora. Mas Deus, dá-nos fé de que cada uma destas palavras escritas em Teu livro são pequenas alavancas. E esta chave chamada Jesus, esta porta, quero dizer, chamada Jesus, e a chave chamada fé, toca cada palavra, ela a destranca. Ela move aquela pequena alavanca para baixo e podemos entrar nessa bênção. Pai Celestial, dá-nos as chaves para podermos ter fé nas promessas de Deus. Para que nossa fé não falhe, para podermos ser de serventia a Ti e àqueles com quem convivemos. Perdoa todo o pecado da nossa incredulidade, Senhor. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist. But he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified Him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long? For the Lord to punish all that's done wrong. But there's going to be more who'll give their life's blood
for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. All together now. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping